O bebê nasceu e durante os primeiros meses contou com uma dedicação da mãe em tempo integral. Voltar ao trabalho é necessário e até mesmo desejável, mas não é fácil. Quem viveu esse momento sabe bem disso. Hoje a gente vai conversar sobre mães que voltam ao trabalho depois da licença maternidade. Nossos convidados são a Isabel Clemente, jornalista, mãe e autora do livro A Pior Mãe do Mundo. Clara Duarte Guimarães, psicóloga, astróloga e mãe de um menino de 9 meses. E Fernando Temporão, músico e pai de um bebê de 8 meses. Gente, primeiramente, muito obrigado pela presença de vocês aqui com a gente no estúdio. Eu queria começar com você, com esse livro com um título maravilhoso, A Pior Mãe do Mundo. Quando é que você foi a pior mãe do mundo, Isabel? Foi um domingo de sol. Ah, teve um dia específico, então mesmo. Era um dia insuspeito, tava tudo dando certo, a gente estava brincando na piscina, eu, meu marido, minha filha mais velha, com 7 anos, e a pequenininha com 2. E aí aquela teimosia de sai da piscina, não sai da piscina, tá na hora do almoço, não sai. Aí no 20º chamado, quando já passou da hora, e você fala, olha só, não tem mais o que fazer, você vai ficar de castigo, eu virei a pior mãe do mundo. Ela falou, você é a pior mãe do mundo, com aquela cara, né, que a gente sente. Eu olhei em volta para ver se era comigo, porque eu sou muito legal. Eu falei, não é possível, tem muitas mães aqui. E, bom, aí eu brinquei, eu escrevi uma crônica em cima desse dia, depois ela pediu desculpa, falou que falou da boca para fora. Que a gente fica magoado, né? A primeira vez que a gente ouve esse tipo de coisa, você... Mas ela vai perceber que, na verdade, por você ser boa mãe, você deu um limite para ela, né? Sim, e aí esse eterno debate, né, dos pais com as crianças, de colocar limite, de cortar o barato deles. A gente não tá ali para agradar o tempo todo. É uma triste realidade quando a gente começa a se dar conta que sai daquele amor, aquela dedicação, né, que é só carinho, só atenção, e os embates começam, aí a coisa começa a pegar e a gente percebe que, bom, pelo menos ela me desenha sorrindo, eu sou linda. Fica no desenho. Agora, claro, você agora com um bebezinho, né? Mas o seu bebê ainda não chegou. Você está com um bebê de 9 meses, 9 né? meses. Ainda não chegou nessa fase de confrontar você. Essa questão, eu te pergunto como psicóloga, primeiramente, essa questão do não para a criança, que realmente é uma dificuldade, na hora de voltar ao trabalho, me parece que é um negar uma presença. Como é que funciona isso? Como é que você vê isso como psicóloga? Bom, é uma questão super complexa. Eu acho que tem duas maneiras da gente pensar e são os dois caminhos altamente complexos, do ponto de vista da mãe e do bebê, né? O que a gente sabe é que já na gestação, no finalzinho especialmente, e no comecinho da vida do bebê, a mãe fica num tipo de sintonia com a criança muito especial, em que ela sente, a gente chama isso de simbiose, né? Em que ela sente a vida como a criança sente. E para que a criança se desenvolva de um jeito saudável, é necessário que a mãe entre nesse estado. Para quase todas as mulheres, a volta ao trabalho é extremamente traumática ou difícil, porque exatamente a gente tem que negar um pouquinho essa realidade que a mãe sente na pele. Então, o que eu percebo é que muitas mães sofrem muito mais do que os bebês, mas de fato os bebês sentem muito a ausência da mãe, especialmente se isso é um estresse para a mãe, né? Aí não é nem tanto a questão do limite ainda da formação moral da criança, mas sim das necessidades básicas de desenvolvimento emocional dela. Para ela, isso é um corte, na verdade, quase um segundo parto, né? Mas é claro que tem milhares de maneiras que a gente, assim, que de alguma maneira a criança consegue caminhar bem nisso junto com a mãe, né? Não é que isso sempre vai ser traumático de jeito nenhum, né? Tem cuidados que a gente pode tomar. Agora, Fernando, falta incluir os homens nessa discussão, né? Porque pai também volta ao trabalho e geralmente até muito antes. No caso, a sua profissão talvez não seja tão... Não é tão rígido. Não é tão aparente, né? Mas, de qualquer forma, você vivencia também esse corte, né? Como é que está sendo para você isso? Porque eu acho que os pais, eles são vistos sempre como... vistos por tabela na relação, né? É sempre a relação mãe-bebê e o pai está sempre à parte disso. No meu caso, como eu sou músico, eu estou sempre muito em casa, então eu presenciei muito a reação da Clara, que é minha filha, quando a minha mulher começou a trabalhar. E eu acho que assim, a função do pai, nesse momento, não é apenas a função de uma pessoa que vai acolher a mãe, ouvir a mãe e ajudar a mãe nesse momento difícil, porque realmente é difícil. Eu acho que tem uma coisa muito importante que é a relação do pai com o bebê, né? E de como o pai pode se relacionar com o bebê e também acolher esse bebê, né? O pai é sempre, justamente, é sempre por tabela. A relação dele com o bebê nunca é pensada. É sempre a relação dele com a mãe e como o pai pode ajudar a mãe a melhorar a relação dela com o bebê.
Então, eu acho que se a gente começa a pensar a relação do pai com o bebê e como o pai pode, de fato, acolher esse bebê, eu acho que é um panorama muito mais saudável, porque o bebê pode se sentir mais acolhido por ambas as partes, não apenas nesse vínculo tão importante que é o vínculo com a mãe. Né? E eu acho que tem uma questão super importante na nossa cultura, que é as mães estão muito desamparadas por ser uma sociedade individualista, fragmentada, sem as redes sociais, não as virtuais, mas as concretas, né? Muito frágeis. Então, o que eu vejo é que as mães ficam solitárias, tanto no momento da licença maternidade quanto na volta ao trabalho, às vezes sem esse suporte, né? Então, o fato do pai poder estar junto como um companheiro mesmo, que é o que muitos países têm discutido em termos até de licença maternidade, licença parental. E política, né? Em termos de política pública, né? Que é o pai também poder ter cuidados compartilhados, né? Nesse sentido, eu acho que é bom, assim, a minha profissão me permite estar mais em casa. Agora, tenho amigos que tiveram filhos recentemente, que trabalham em empresas e que saem de casa às 8 da manhã e voltam às 8 da noite. E aí você pega justamente o momento que a criança está acordando e dormindo. E assim, o momento que eles têm para estar com as crianças é no fim de semana. E aí, realmente, fica muito prejudicado esse vínculo com o pai. A mãe, tem pais que botam os filhos no colo e os filhos não aceitam. E não é uma questão com o pai, necessariamente. Entrar nessa simbiose aí é complicado, né, Fernando? Mas tem que ter essa construção. Já leva a isso, tem que ter essa construção, tem que ter esse contato diário do pai com o filho. Não adianta o pai simplesmente pegar a criança reclamar um pouco e o pai achar que é com ele, pessoalmente, que ela não gosta e que ela só gosta do colo da mãe. Inclusive, isso é uma desculpa muito frequente dos pais, né? Para não terem que dar conta desse recado, né? Porque é trabalhoso, né? Aproveita e fala, não, é porque não tem peito, prefere a mãe. E não é verdade, é uma construção. Fácil, não tem um estímulo, né? Para você, como é que foi, Isabel, voltar ao trabalho? Olha, é sempre um drama. Acho que no primeiro filho a gente sente isso mais na pele, porque nunca passou pela situação. A nossa licença maternidade, 5 meses, não dá conta de um período muito, muito sensível da vida da criança. Aí a gente teria que falar, né, de toda a sociedade brasileira, em que as partes não se falam, sabe? O trabalho não combina com a família não combina com a escola. É uma equação que não fecha. Então, nós vivemos nessa situação toda muito delicada. Né, de uma licença maternidade que não te dá prazo suficiente para amamentar, como se recomenda, de um pai que também não tem a licença oficial para participar diretamente disso. Então, assim, estamos todos sujeitos a essas escolhas, porque às vezes ficar trabalhar ou ficar em casa. Gente, às vezes não é uma escolha. Às vezes, sim, trabalhar é desejável, é necessário e várias outras circunstâncias e aspectos da vida da gente que não é só família. Né? Mas você está falando esse negócio de não participar diretamente, eu tenho experiência contrária que eu até escrevi a respeito. Como eu estava muito ausente, trabalhando demais e meu marido estava em casa, ele ficou direto com as crianças, com as duas, e eu viajei. Quando eu voltei, eu era peça fora do baralho. Eles estavam com uma rotina toda encaixadinha, ele dando ordens, me dizendo como fazer melhor, e eu aquela cara de... Que geralmente é o oposto, né? A mulher... Eu estava surpreendida. E chegou um momento que eu me sentia assim, com ciúmes, porque a pequenininha só queria o colo do pai. Então eu me senti no lugar do homem, que a filha vira, que não quer o colo, que tudo é papai. Cara, é difícil, dá vontade de desistir. Então pega logo você ela, porque ela não quer mesmo. Agora, Clara, o que isso tem a ver com uma reação da criança também de dizer assim, você não está aqui, então eu vou ficar com quem está me dando atenção? Eu não tive essa experiência como mãe, mas eu já escutei muito esses relatos de que a criança também, deu gelo, né? Chegou em casa depois do trabalho também. Eu não sei, eu fico um pouco, eu tenho suspeitas a respeito disso, porque eu acho que, como a Isabel falou, é uma dinâmica, né? Então, quem chega e a criança rejeita, então fala, então tá, é mais fácil dar para o outro cuidar. Mas eu não acho que exista tanto isso do gelo, eu acho que existe isso, né? Eu quero você pode estar comigo? Então eu vou estar, senão eu vou ter que me readaptar a essa presença, Sim. né? Eu acho que é tudo uma questão de... É dinâmico no tempo e tem a ver com adaptações de todas as partes, né? É verdade. Com dinâmicas que fluem. E eu fico ouvindo, por exemplo, a experiência da Isabel, foi deve ter sido o máximo para as filhas ter esse pai maravilhoso presente, que quando chega essa mãe que teve fora e que complementa e que entra nessa dança. Bom ter esse equilíbrio, né? É uma dança. Que bom poder contar também, Não, né? e assim, ele dá um pouco de humor, porque ele até brincou assim, acho que vocês estão precisando de um tempo juntas. Eu falei, que engraçadinho. Isso uma semana, entendeu? Coisa rápida, que logo foi retomada. Mas eu senti essa experiência de... Imagina se isso se propaga, assim, se isso perpetua por um tempo maior. Como lidar?
a gente tem sensibilidade, a gente fica magoado também. Pô, eu faço tudo por você e agora você me vira as costas, né? Adulto também tem isso em relação à criança. Tem uma criancinha escondidinha ali, né? Uma criança escondida, a gente disfarça, finge que não tá nem aí. Mas essa dinâmica da família, esse conquistar, esse voltar para casa, esse se ausentar e retornar, eu acho que é um drama, entre aspas, porque não é um dramalhão, mas é o nosso desafio diário, porque a volta ao trabalho, depois de uma licença maternidade, eu brinco com a seguinte imagem. Você está no recreio, se divertindo e de repente toca o sinal. Tá na hora de voltar. Agora que eu sei interpretar o choro dela, sabe? E aí você sai de cena e monta toda uma estrutura para dar conta da sua ausência. E vem geralmente no momento que a criança está começando a desmamar, de fato, Sim. e está entrando numa fase que também é importante, né? De alimentação sólida e tal, né? Tudo. Geralmente. E, na verdade, assim, essa situação, ela só muda o objeto ao longo da vida, porque a criança vai crescendo, ela vai trazendo novas demandas, né? O desafio profissional também é uma constante na vida da mulher, porque essa dicotomia que eu acho que é falsa, família ou trabalho, eu acho que não é por aí, né? Existem muitos tons no meio desse caminho, entre o extremo e o outro, e a gente vai assim, frequentemente buscando esse equilíbrio novamente. Eu acho interessante você estar trazendo, você trouxe várias questões, a gente foi conversar com uma pessoa de RH, enfim, que traz algumas dessas questões que você está colocando, mas eu vou deixar isso para o próximo bloco porque ela instiga bastante discussão. A gente está conversando sobre mães de volta ao trabalho, o intervalo é rapidinho, então não sai daí que a gente volta já. Estamos de volta conversando sobre mães de volta ao trabalho. Comigo aqui no estúdio o Fernando, a Isabel e a Clara. Eu quero começar esse bloco com um depoimento da Patrícia Teixeira, que é uma coordenadora de RH de uma grande empresa. Vamos ver o que ela tem a dizer sobre esse assunto. O Brasil, ele talvez não esteja preparado para lidar com essa licença maternidade e até mesmo esse período de afastamento da mulher. Você vê que tem a PEC, né, que foi implantada aí há algum tempo, e somente 20% das empresas de todo o Brasil aderiram ao programa de 120 para 180 dias, porque ainda existe esse preconceito. Então, enquanto RH, eu acho que o RH ele tem um papel fundamental nesse processo de aculturamento, digamos assim, né? E de incentivar os líderes e a empresa de implantarem programas que facilitem esse período de retorno da mulher. Eu já trabalhei com algumas pessoas, né, que passaram por esse período, então não só eu passei, mas eu vivi isso com outras pessoas. E aí eu dividi essa minha experiência e eu falava para uma amiga, né, que trabalhou comigo, e às vezes ela, Patrícia, olha, hoje não tá legal, eu quero ir embora, eu quero ver minha filha, não tô me sentindo bem, como é que eu faço? Eu tive que deixar na creche, ela é tão pequenininha, ela tá doente. E aí eu falava, olha, mas é isso que você quer para você? É voltar para casa e ficar lá? É largar a sua carreira, tudo que você construiu, o que você estudou, para que você tá aqui? Então é isso que você quer? Não, não é isso que eu quero. Então você precisa ser forte, ela vai entender que a mãe dela está aqui trabalhando para dar algo melhor para ela, para fazer com que ela alcance os sonhos dela. Então, respira fundo e vamos adiante. Achei ela tão, assim, forte, né? Porque eu não sei se é força isso também, né? Assim, sua filha está doente, seja forte, fique aqui. Eu acho polêmico isso, né? Como é que fica isso? Eu também acho. Eu ouvindo a Patrícia, fiquei um pouco assim com essa sensação. Que esforço a gente está tendo que fazer para dar conta disso que aparentemente que se apresenta como uma dicotomia, né? De vida pessoal versus vida familiar versus maternidade. Eu ouvindo, eu fiquei pensando nessa pessoa com quem ela conversou. Eu voltei a trabalhar muito gradualmente, que o meu trabalho permite isso. Eu considero um privilégio, né? E aí, então eu saía assim de 3 a 4 horas e voltava para casa, deixava leite. Eu lembro assim, na metade da segunda hora, o meu peito começava a encher. Ele devia ter uns 4, 5 meses. Começava a encher e eu começava a me desconectar de qualquer coisa e era um esforço danado para voltar. Né? E eu pensava, não era para eu estar aqui, era para eu estar lá amamentando minha cria, né?
Então, eu acho que o sistema capitalista e na maneira como a nossa cultura está organizada, obriga a gente a se desconectar de algo que eu acho que a gente não deveria se desconectar. E que não está E fisiologicamente, eu já escutei né? pessoas... Não tá. Eu já escutei pessoas falando, mas a funcionária volta, fica com a cabeça no mundo da lua, não produz. E me dá vontade de falar, claro, onde ela deveria estar com a cabeça não é no mundo da lua, é no seu filhote, Uma questão de mercado, né? As pessoas ficam... Enfim, a cultura da sociedade, enfim, a forma como a gente se comporta vai se moldando muito em função também das questões das relações de trabalho. Eu concordo com a Clara, assim, não existe uma competição entre trabalho e casa, e filho e trabalho, enfim, as coisas têm que conviver. Então, eu fiquei assim, surpreso com esse entendimento dela de que se você quer dar uma vida boa para sua filha, você tem que ser forte e ficar no trabalho, deixar ela sozinha em casa, como se isso fosse, assim, uma forma de consolo, entendeu? Eu não acredito nisso. Acredito, enfim, na coexistência de momentos, na compreensão por parte do empregador de que a mãe tem que ir e vir, enfim, são períodos, né? Só que isso não existe. Existe um modelo engessado e as mulheres, enfim, que sofrem com isso, acabam, no fim das contas, tendo essa postura. Eu gostei disso que você falou, do modelo engessado, porque eu acho que essa é a raiz do problema. Quando eu estava ouvindo ela falar, eu pensei em 3 coisas. Quer dizer, tem o fisiológico, que você citou, você está amamentando, o seu seio enche e você fica com uma vontade louca de ir para casa. Isso tem a ver com um período muito curto na vida do bebê. O segundo ponto é a carreira. E eu acho que essa coisa da mulher sobrecarregada, porque o homem não tem a escolha de participar mais ativamente disso, ela fica duplamente sobrecarregada com o lado fisiológico e com o lado da carreira. Quer dizer, eu tenho que escolher, é uma escolha realmente, se minha filha está doente e eu não estiver aqui, é porque eu fiz a opção de não me dedicar à minha carreira. Eu acho que assim, isso é muito cruel, entendeu? Porque tem o trabalho, ele tem 2 lados. Ele tem o lado da realização pessoal e da necessidade, né? Quantas pessoas conseguem combinar esses 2 elementos? Alguns privilegiados. Então, assim, se você está no trabalho, voltando ao trabalho, e sozinha nesse modelo engessado, você tende a incentivar algo que nós mulheres temos muito forte, que é o eu posso tudo, eu vou fazer tudo, eu vou dar conta de tudo. E não vai. Alguma coisa Tem vai uma ficar mal frase feita, que eu achei né? muito legal, que eu li no livro da Sheryl Sandberg, executiva do Facebook, assim, melhor feito do que perfeito. Sabe, eu acho que a perfeição é aquele lugar onde ninguém vai chegar. Nem a mulher nesse modelo em que ela tem que mostrar que é forte, que a filha está doente, que ela não tem família, vão fingir que eu não tenho família, não dá. Eu acho que isso é coisa do século passado, claro. sabe, que desumaniza as relações. E as empresas que estão realmente interessadas nessa superprodutividade estão colocando creches próximas das mães para que a mãe possa, sei lá, pelo menos eu percebo que há um crescimento das empresas realmente interessadas nessa inteligência emocional do profissional que rende, né, de proporcionar esse tipo de proximidade também, né? Fica mais fácil. Acolher é muito melhor do que competir, né? Com certeza. E tem um clichê que eu acho muito verdadeiro entre as mães, que é depois que a gente tem filho, a gente fica imensamente mais produtiva quando a gente está na ausência dos filhos, porque a gente Não sei quer... se é clichê, hein? Mas Eu acho que aí passa porque você não está com a sua cria. passa pelo que ela disse ali, né? Assim, olha, você quer dar o melhor para o seu filho, você quer progredir na sua profissão. Isso independe da mãe estar ali quando a criança está doente ou não. Ou seja, ela vai querer dar mais para a profissão dela por esses motivos também, mas né? também pela administração do tempo. Se eu não estou com meu filho, que é o que talvez eu deseje mais fazer, então o tempo que eu não estiver com ele, eu vou dar tudo de mim para voltar para casa, para ficar com ele. Uma questão funcional, né? Funcional. A minha mulher está passando por esse momento. Ela tem a possibilidade de, num horário que hoje está vago, que é uma parte da manhã, não sei se é de uma quarta ou de uma quinta-feira, ela tem a possibilidade de pegar um trabalho, enfim, ganhar um dinheiro a mais. E ela está numa crise, porque ela já tem vários horários de trabalho durante a semana, e ela me falou, nossa, mas eu vou perder 4 ou 5 horas que eu tenho para ficar com a Clara, para trabalhar, e eu tenho medo disso comprometer a minha relação com ela. Então, assim, é muito complicado, assim, eu sou homem, não conheço essa relação da mãe com a criança, que eu sei que é de outra qualidade, mas, assim, eu consigo entender o tamanho da angústia das mães nesse momento, assim, de escolha, porque frequentemente, inclusive, não é um momento de escolha, né? É um momento de imposição de sim ou de não, de 8 ou 80. Eu acho que talvez você não né? consiga entender a parte fisiológica, né, Fernando? Porque eu acho que os pais estão mostrando cada vez mais que podem sim participar desse momento a seu modo, né? Porque ela também não vai entender o seu. Claro. Agora a Patrícia manda um recado para as mães, exatamente para esse momento que a sua mulher está passando. Então vamos ouvir para botar mais lenha nessa fogueira. Olha, mamãe, é difícil.
Eu sei que é, mas vou repetir para você o que me disseram. O que importa é qualidade e não quantidade. Aproveite o momento que você tem com o seu filho, com a sua filha. Existem muitas mães por aí que ficam com seus filhos o dia todo, né? Não trabalham e têm a oportunidade de ficar com eles o dia todo, mas que não conseguem oferecer qualidade. Então, aproveite cada momento que você tem com seu filho e todas as horas que a culpa bater, pensa por que você está ali trabalhando e abrindo mão desse tempo, né? Para realizar os sonhos dele, para dar para ele uma escola melhor, uma educação melhor, e isso vai te dar força para seguir adiante. Aí eu acho que ela coloca realmente uma questão da dosagem, me parece, né? De você dar qualidade àquele momento ali, acho que o meio do caminho é sempre o melhor caminho. Só que isso é muito perigoso, né? Existe muito aquela coisa do pai bem-sucedido, da mãe bem-sucedida, que trabalha numa empresa e ganha muito dinheiro no fim do mês, porque pode dar coisas materiais para os seus filhos, e os filhos não querem isso. Frequentemente, filhos de pessoas muito ricas que não dão atenção, mas dão dinheiro, carros, enfim. Então, eu acho assim que a qualidade da relação é muito mais importante do que a qualidade de algum fruto material do trabalho dos pais. Então, assim, quando eu vejo o depoimento dela, eu fico assim, com alguma até pena, no sentido de que eu vejo que é moldado por conta do trabalho dela. Ela precisou acreditar no que ela está falando, porque ela trabalha numa empresa, ela fica longe da filha e ela, enfim, acreditou nisso. Quando eu ouvi ela falando, eu pensei em duas coisas. Primeiro que nem sempre a qualidade, inventaram essa questão da qualidade para meio que eximir a gente de culpa, entendeu? Porque não dá para você fazer certas coisas se você não tiver tempo. Então, a verdade é que filhos são sacrifícios diários e fazem com que a gente abra mão de muita coisa assim. Não tem como não abrir mão. Eu acho que o segundo ponto que eu pensei, assim, saindo um pouco da cena, é que eu não conheço uma mulher, uma amiga minha, que não tenha em algum momento dessa fase da vida da criança pequena pensado em jogar tudo pro alto. E por que eu estou trabalhando e estou longe da minha criança? Todo mundo passa por isso, pensou em desistir, se eu pudesse parar de trabalhar, seria maravilhoso. Eu acho que é uma fase e isso passa. Por quê? Porque às vezes a pessoa faz a conta. Pô, eu fico 10 horas, 12 horas longe de casa, eu não ganho muito salário, eu gasto parte do meu salário para montar essa estrutura que compensa a minha ausência. Então, assim, no final das contas, é muito cruel quando você olha esse balanço de perto. Mas, por outro lado, quando passa esse turbilhão da criança pequenininha, e aí você olha para o indivíduo, para a mulher, para o homem, você pensa... Cara, eu não sou só isso, assim, eu não sou essa mãe, embora isso esteja, assim, high up lá em cima nas minhas prioridades, né? Em algum momento eu vou esquecer de alguém, e esse alguém sou eu. Então, assim, no meu caso, o meu trabalho foi a minha certeza de que havia uma âncora me segurando em algum lugar que eu estava olhando só para mim. Por quê? Porque criança pequena, você fica casa, trabalho, né? Marido, coitado, sempre às vezes esquecido. Então, essa triangulação, ela é muito complicada. Virou um espaço de cuidado, muito, né? O trabalho. Você aí eu trabalho, eu brinco, gente. Segunda-feira tinha uma reunião, né? Que eu ia descansar. Segunda-feira, 3 horas sentada, sem ninguém me chamar. Uau, vou descansar, né? Tem esse lado, Fernanda. É isso que eu acho que você lado. Talvez esse seja o lado que não, mas aí é porque o debate do 8 ou 80 que é complicado. É claro que a mulher tem que trabalhar e tem que render, como a Clara falou, tem que estar no trabalho e render, enfim. Mas é porque eu só acho que esse discurso do material, dar, né? Coisas que o trabalho, enfim, eu acho um pouco perigoso. Eu concordo com o Fernando. Eu acho que esse foi um arranjo que esse discurso mais corporativo, capitalista, fez para eximir as mães da culpa, que é deixar a criança no momento em que ambas reconhecem a necessidade disso. Qualidade é importantíssimo, mas sim, tem coisas que se realizam no tempo. Né? Então, de fato, a presença da mãe não compensa no futuro. E é curioso isso, porque, na verdade, o que as empresas pensam e reproduzem, o discurso que elas reproduzem tem a ver com uma visão a curto prazo e do próprio lucro. Não tem a ver com... Porque se o sistema capitalista encarasse que a mãe, quando está ali cuidando do seu bebê,
está produzindo seres do futuro, se o sistema capitalista pensasse a longo prazo para as gerações futuras, seria mais estimulado que as mães tivessem esse momento mais respeitado. Então, sim, se é para a gente pensar que daqui a pouco vai ter empresa fazendo contrato com o bebê. Hein? Então, tudo bem, eu deixo você ficar em casa com o seu filho, mas vamos fazer logo um contrato. Depende do contrato para quê? Depende para que interesses estão contemplando. Mas só uma coisinha que eu acho interessante do que você falou, né? Eu tenho um grupo maravilhoso de amigas que estão passando por esses temas junto comigo e tal. E a quantidade de amigas que eu tenho que de fato abandonaram suas carreiras como elas eram antes da maternidade para reconstruírem numa nova dinâmica é enorme. Então tem um grupo, por exemplo, de mães empreendedoras enorme. Eu faço parte de um coletivo que eu acho maravilhoso que chama Comadres, que é exatamente isso. A gente se junta numa frequência, eu como sou psicóloga, eu só fico uma vez por semana nesse esquema, mas numa casa de uma pessoa que tem uma cuidadora que fica com os bebês, são os 5 bebês, 4 a 5, a gente trabalha, cada uma no seu computador e os bebês ali juntos com a cuidadora e com a gente. É uma maneira, talvez, privada do que as empresas têm feito, né, com as creches, porque de fato permite que a gente... Que essa ruptura não seja tão brusca. Sugestão maravilhosa que está dada aí no ar. Agora, muito obrigada, que conversa boa. Eu acho que fica mesmo uma reflexão do caminho do meio aí, acho que para todas as áreas, né? O RH, a mãe, o pai, enfim, o Estado também. Muito obrigada pela presença de vocês aqui com a gente. Obrigada. E obrigada a você que acompanhou a gente pela internet ou por um dos nossos canais parceiros. Foi muito bom estar com você aqui nesse programa em família. Tem algum assunto que mexe com você? Então compartilha com a gente. Entra na nossa fanpage ou manda um vídeo, uma mensagem. A gente se encontra aqui no próximo programa. Até lá!